Bem-vindo ao quinto módulo, aplicando o PO10 e o DS2. Para finalizarmos todos os conceitos acerca do COBIT, finalmente veremos a sua estrutura de navegação. Não haverá necessidade de se fazer o download da última versão do framework, já que o conteúdo aqui apresentado foi extraído diretamente do COBIT 4.1. Este módulo tratará em detalhes dos processos do PO10, gerenciar projetos, e o DS2, gerenciar serviços de terceiros, por ser constantemente questionados no exame da certificação do COBIT Foundations. Estruturação de navegação do COBIT. A representação mostra os vínculos entre os critérios de informações, processos e recursos aprendidos através do cubo do COBIT. Existem diversas informações em cada processo do COBIT, juntamente com os objetivos e métricas, como declarações de ações genéricas com a menção mínima e inicial de boas práticas de gerenciamento, tais como os graus de controle. Uma letra P de primário ou S de secundário será mostrada nos critérios de informações. Se primário, significa que o processo impacta diretamente o critério de informação a que se refere. Se secundário, satisfaz parcialmente ou indiretamente o critério de informação a que se refere. Se estiver em branco, pode ser aplicável, entretanto, os requisitos são satisfeitos de forma mais apropriada por um outro critério neste processo ou ainda por um outro processo. Descrição do processo. Breve definição do objetivo do processo. Ele vai ajudar a entender o propósito do processo. Domínio a qual pertence. Se é planejamento e organização, vai apresentar como PO. Se for entrega e suporte, DS. Adquirir e implementar, AI. Ou monitorar e avaliar, vai apresentar como ME. Processo de TI. O nome do processo que satisfaz os requisitos de negócio. Meta de TI. Requisitos de negócio que devem ser atingidos. Metas do processo, focado nas metas de TI que devem ser atingidos. As atividades chaves, principais atividades para se atingir os objetivos. As métricas chaves, medidas de como serão alcançados os objetivos. Governança de TI e recursos de TI, identificação dos recursos de TI aplicados, sejam elas pessoas, infraestrutura, aplicação ou informação. Agora vamos dar início ao PO10, gerenciar projetos. Esse processo serve para criar uma estrutura de programas e gerenciamento de projetos para o gerenciamento de todos os projetos de TI estabelecidos. A estrutura garante priorização correta e coordenação de todos os projetos. Esta estrutura inclui plano mestre, alocação de recursos, definição de entregáveis, aprovação pelos usuários, abordagem por fases para entrega, qualidade, plano de testes, revisão pós-implementação e teste pós-instalação para assegurar o gerenciamento de riscos e a entrega de valor para o negócio. O controle é sobre o gerenciamento de projetos. Ele satisfaz os requisitos de negócio de TI, entregando os projetos dentro do prazo, custo e qualidade. É focado em um programa definido e uma abordagem para gerenciamento de projetos, que são aplicados aos projetos de TI, que habitam o envolvimento das partes interessadas no monitoramento de riscos do projeto e progresso. É alcançado por definição de estruturas de programas e abordagem para gerenciamento de projetos, publicando diretrizes de projetos, planejamento do projeto do portfólio de projetos. E ele é medido por porcentagem de projetos atendendo às expectativas das partes interessadas, porcentagem de projetos que receberão revisão pós-implementação e porcentagem de projetos seguindo padrões e práticas de gerenciamento de projetos. O PO10 tem foco primário no alinhamento entre a TI e as áreas de negócios. Os projetos não produzem exatamente uma informação, mas sim entregam sistemas e serviços que o negócio irá utilizar. Projetos bem gerenciados ajudam a TI a entregar os resultados dos projetos na data esperada pelo negócio, ou seja, com eficácia, fazendo uso otimizado dos recursos e com melhor eficiência. Os projetos entregam aplicações, usam ou modificam a infraestrutura e usam pessoas. Agora vamos iniciar os objetivos de controle detalhado dos objetivos principais de alto nível, do PO10 Gerenciar Projetos.
PO 10.1 Estrutura de gestão de programas. Manter o programa de projetos relacionados ao portfólio de programas de investimentos em TI, identificando, definindo, avaliando, priorizando, selecionando, iniciando, gerenciando e controlando projetos. Assegurar que os projetos sustentem os objetivos dos programas. Coordenar as atividades e interdependências de múltiplos projetos. Gerenciar a contribuição de todos os projetos de um programa para os resultados esperados e resolver requisitos e conflitos de recursos. Só lembrando que a diferença entre programa, projetos e portfólio significa o seguinte: um projeto, na teoria, tem um começo, meio e fim. Um programa pode ser uma coletânea, uma coleção de projetos. E um portfólio pode ser uma carteira de projetos e programa, ou seja, ele é muito maior. Ele engloba, por exemplo, um portfólio de projetos de uma área de TI, ele engloba todos os projetos da área de TI. Quando a gente fala, por exemplo, portfólio de projetos estratégicos, significa que todos os projetos dentro dessa carteira, dentro desse portfólio, são projetos estratégicos. Ou a gente fala ainda como carteira de projetos ou portfólio de projetos operacionais. Significa que todos os projetos operacionais dentro dessa carteira. Objetivo de controle detalhado, PO 10.2 Estrutura de gestão de projetos. Estabelecer e manter uma estrutura de gestão de projetos que define o escopo e a abrangência dos projetos gerenciados, bem como os métodos a serem adotados e aplicados a cada projeto iniciado. A estrutura e as metodologias de suporte devem ser integradas aos processos de gerenciamento de programas. Em outras palavras, deve-se ter uma metodologia padronizada para todos os projetos, inclusive ter processo para definição de escopo antes de iniciar o projeto. Objetivo PO 10.3 Abordagem da gestão de projetos. Significa estabelecer uma abordagem de gestão de projeto adequada ao tamanho, à complexidade e aos requisitos regulatórios de cada projeto. A estrutura de governança de projeto deve incluir os papéis, as responsabilidades e o acompanhamento dos resultados do patrocinador do programa, patrocinador do projeto, comitê diretor, coordenador e gerente de projetos e os mecanismos pelos quais podem cumprir com essas responsabilidades, como relatórios e revisões de estágios do projeto. Assegurar que todos os projetos de TI tenham patrocinadores com autoridade suficiente para serem seus proprietários dentro do programa estratégico geral. Em outras palavras, deve fazer o seguinte: deve ter um processo de priorização, categorização e classificação desses projetos. Para cada tipo de projeto ou para cada tipo de programa, deve ter, por exemplo, processo diferente de acompanhamento dos resultados ou de apresentação dos status dos projetos. Deve ser exigido, por exemplo, relatórios e revisões de estágios de alguns projetos em momentos diferentes. Ou, por exemplo, definir gerente de projetos mais experientes para projetos estratégicos. Enfim, definir um processo de categorização, classificação e priorização de projetos. Objetivo PO 10.4 Comprometimento das partes interessadas. Significa obter comprometimento e participação das partes interessadas afetadas na definição e na execução do projeto dentro do contexto do Programa de Investimentos Geral da TI. Ou, em outras palavras, garantir que as partes interessadas, os stakeholders, sejam envolvidos de preferência no início do projeto. Lembrando que esse envolvimento não precisa ser necessariamente somente da área de TI. Pode ser envolvido também as pessoas das áreas de negócios, se o projeto assim solicitar. Objetivo PO 10.5 Declaração de escopo do projeto. Significa definir e documentar a natureza e o escopo do projeto, visando confirmar e desenvolver um entendimento comum do escopo do projeto com as partes interessadas e quanto ao relacionamento com outros projetos de um programa de investimento em TI. A definição deve ser formalmente aprovada pelo patrocinador do programa e pelo patrocinador do projeto antes do seu início. Em outras palavras, a declaração do escopo do projeto é uma das atividades mais importantes dentro de uma metodologia de projeto, pois é dali que vai ser definido o que está dentro do escopo e o que está fora do escopo. Preferencialmente é onde vão constar todos os acordos entre as partes interessadas. É onde vai estar definido detalhadamente cada escopo do projeto. Objetivo PO 10.6 Fase do início do projeto.
Significa assegurar que a fase de início do projeto será formalmente aprovada e comunicada a todas as partes interessadas. A aprovação da fase de início deve ser baseada nas decisões da governança do programa. A aprovação das fases subsequentes deve ser baseada na revisão e na aceitação dos resultados entregues na fase anterior e na aprovação de um estudo de caso atualizado na próxima revisão geral do programa. No caso de uma sobreposição de fases, deve ser estabelecido um ponto de aprovação pelos patrocinadores do programa e do projeto para autorizar a continuidade. Significa o seguinte: para iniciar qualquer tipo de projeto, deve ter um documento onde as partes interessadas, o patrocinador, assine o documento formalmente dizendo: o projeto foi iniciado. Pode também utilizar desses artifícios na mudança de uma fase de um projeto, no atingimento de um marco importante, ou até de uma entrega feita dentro do projeto. Objetivo PO10.7 – Plano integrado do projeto. Significa estabelecer um plano integrado do projeto formalizado e aprovado, que abranja recursos de negócios e de sistemas de informação, para orientar a execução e o controle em todas as etapas do projeto. As atividades e interdependências de múltiplos projetos dentro de um programa devem ser entendidas e documentadas. O plano de projeto deve passar por uma manutenção durante todas as etapas do projeto. O plano de projeto e as alterações feitas nela devem ser aprovadas de acordo com a estrutura de governança do programa e do projeto. Objetivo PO10.8 – Recursos do projeto. Significa definir responsabilidades, relacionamentos, autoridades e critérios de desempenho para os membros da equipe de projeto e especificar a base de aquisição e atribuição de funcionários ou prestadores de serviços competentes para o projeto. A contratação de produtos e serviços necessários para cada projeto deve ser planejada e gerenciada para atingir os objetivos do projeto, utilizando as práticas de contratação da organização. Em outras palavras, cria-se um plano de contratação de terceiros ou até de fornecedores para a execução desse projeto, conhecido também como plano de aquisição. O PO 10.9 – Gestão de risco do projeto. Significa eliminar ou minimizar riscos específicos associados a cada projeto através de um processo sistemático de planejamento, identificação, análise, resposta, monitoramento e controle de áreas ou eventos com potencial para causar mudanças indesejadas. Os riscos identificados pelo processo de gestão de projeto e os resultados esperados do projeto devem ser estabelecidos e centralmente registrados. Em outras palavras, é estabelecer um plano de gerenciamento de risco, sendo que você pode traçar planos, por exemplo, para mitigar, para aceitar algum tipo de risco, para transferir algum tipo de risco, etc. Objetivo PO 10.10 – Plano de qualidade de projeto. Significa preparar um plano de gestão de qualidade que descreva o sistema de qualidade de projeto e como será implementado. O plano deve ser formalmente revisado e aceito por todas as partes envolvidas e então incorporado ao plano integrado de projeto. Objetivo PO 10.11 – Controle de mudanças de projeto. Significa estabelecer um sistema de controle de mudanças para cada projeto, de forma que todas as mudanças feitas no escopo original do projeto, como custos, cronograma, escopo e qualidade, sejam devidamente revisadas, aprovadas e incorporadas ao plano do projeto integrado em alinhamento com a estrutura de governança de programas e projetos. Só lembrando aqui que fazer uma mudança num projeto não é proibido. O que é proibido e é fatal é essas mudanças não serem aprovadas pelos patrocinadores e pelos envolvidos. Se você receber uma solicitação de mudança de escopo, mudança de prazo, custo, qualquer tipo de mudança tem que ser controlada e os riscos têm que ser avaliados e aprovados com os interessados do projeto. Indicador PO 10.12 – Planejamento de método de validação. Significa identificar as atividades necessárias para suportar a validação de novos sistemas ou suas modificações, durante o planejamento do projeto e incluí-las no plano integrado do projeto. As tarefas devem assegurar que os controles internos e aspectos de segurança atendam aos requisitos definidos. Objetivo PO 10.13 – Medição de desempenho, monitoramento e reporte do projeto. Avaliar o desempenho do projeto em comparação com os critérios-chave, como escopo,
cronograma, qualidade, custo e risco. Identificar qualquer desvio do plano. Avaliar o impacto dos desvios sobre o projeto e o programa. Reportar os resultados às principais partes interessadas. Recomendar, implementar e monitorar ações corretivas quando necessária, em alinhamento com a estrutura de governança de projeto e programa. Segundo alguns estudos, dizem que 80% do tempo do gerente de projeto é através da comunicação. E comunicação essa que é feita através dessas medições, desse monitoramento e principalmente do reporte da situação do projeto com os envolvidos. E por último, o objetivo PO10.14, conclusão do projeto. Significa o seguinte: exigir que, ao final de cada projeto, as partes interessadas apurem se o projeto gerou os resultados e benefícios planejados. Identificar e comunicar quaisquer atividades de destaque necessárias para obter os resultados esperados do projeto e os benefícios do programa. Identificar e documentar as lições aprendidas para usá-las em projetos e programas futuros. Vale a pena aqui também utilizar desse artifício para uma mudança de fase. Agora veremos o DS2, gerenciar serviços de terceiros. Ele serve para garantir que os serviços prestados por terceiros sejam executados conforme o seu papel e responsabilidade. Neste processo se definem as expectativas e acordos para que se atinjam os resultados de negócios. A correta gestão deste processo garantirá a minimização de riscos associados às falhas dos fornecedores. O controle é sobre processos de gerenciamento de serviços de terceiros, para satisfazer os requisitos de negócio de TI em relação aos benefícios, custos e riscos. E ele é focado em estabelecimento de relacionamento e responsabilidade bilateral com os prestadores de serviços terceirizados qualificados e monitorar a entrega dos serviços para verificar e assegurar o cumprimento dos acordos. E ele é alcançado por identificar e categorizar os tipos de fornecedores, identificar e mitigar os riscos e avaliar a performance. É medido por quantidade de reclamações de usuários devido aos serviços contratados, porcentagens de grandes fornecedores que atendem claramente aos requisitos e níveis de serviços definidos e porcentagem de grandes fornecedores sujeitos a monitoramento. O DS2 tem foco primário na entrega de valor e gestão de riscos, além do foco secundário em gestão de recursos, mensuração de desempenho. Os serviços de terceiros entregam aplicações, usam ou modificam a infraestrutura, utilizam das informações da TI e usam pessoas. Objetivos DS2.1. Identificação do relacionamento com todos os fornecedores. Significa identificar todos os serviços terceirizados e categorizá-los de acordo com o tipo, a importância e a criticidade. Manter documentação formal dos relacionamentos técnicos e organizacionais, contemplando papéis e responsabilidades, metas, produtos esperados e as credenciais dos representantes desses fornecedores. Em outras palavras, manter um histórico e um documento completo de cada fornecedor. Objetivo DS2.2. Gestão de relacionamento com fornecedores. Significa formalizar o processo de gestão de relacionamento com cada fornecedor. Os proprietários dos relacionamentos devem estabelecer ligação entre os clientes e os negócios dos fornecedores e garantir a qualidade do relacionamento com base na confiança e na transparência. Por exemplo, através dos acordos de níveis de serviços. Em resumo, estabeleça um SLM, ou um gerenciamento de acordo de serviço, com todos os fornecedores. O objetivo DS2.3. Gerenciamento de riscos do fornecedor. Significa identificar e minimizar os riscos relacionados à capacidade dos fornecedores de prestação efetiva de serviços de maneira contínua, segura e eficiente. Garantir que os contratos estejam em conformidade com os padrões universais de negócios de acordo com as exigências legais e regulamentares. O gerenciamento de risco deve considerar também os acordos de confidencialidade, ou os famosos NDA, que é No Disclosure Agreement, condições gerais e garantias de contratos, viabilidade continuada do fornecedor, conformidade com requisitos de segurança, fornecedores alternativos, penalidades e gratificações, etc. E por último, o objetivo DS2.4, monitoramento de desempenho do fornecedor.
Estabelecer um processo para monitorar a prestação do serviço de modo a assegurar que o fornecimento atenda aos requisitos atuais do negócio, obedecendo os contratos e acordos de nível de serviço firmados e o que o seu desempenho seja competitivo com outros prestadores e condições do mercado. Chegamos ao fim de mais um módulo, aplicando o PO10 e o DS2. Vimos nesse módulo, finalmente, a estrutura de navegação de COBIT, englobando tudo que a gente já viu até agora. Vimos detalhadamente os objetivos detalhados do PO10, gerenciar projetos, e do DS2, gerenciar serviços de terceiros. Obrigado.